quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de ciências de número 60. Na aula passada a gente abordou sobre ser saudável, a gente aprendeu um pouquinho ali sobre alimentação, atividade física, sono adequado, como evitar o estresse e a ansiedade. E hoje a gente vai trabalhar sobre o oposto, né? A gente vai trabalhar sobre as doenças. Então os objetivos dessa aula são conceituar doença, compreender a atuação do sistema imunológico para manter a nossa saúde física, refletir sobre a importância da vacinação, verificando aí a sua carteirinha de vacinação, dar significado de medicamento, diferenciando medicamento de remédio e perceber os perigos da automedicação, buscando sempre ajuda médica quando ficar doente. Para essa aula, caneta, caderno de ciências, lápis e borracha. Então, o que seria uma doença? Uma doença é uma condição particular anormal, ou seja, algo que apenas uma pessoa possui, onde no organismo dela alguma coisa não está no seu estado normal, tá? Então, essa pessoa foi atingida, por exemplo, por uma bactéria. Essa bactéria vai fazer alterações no organismo dela. Ok? Então, essas doenças são frequentemente interpretadas como condições médicas que são associadas a sintomas e sinais específicos. Essas alterações, elas comumente vão trazer sintomas. Então, a pessoa começa a sentir coisas que não estava sentindo antes e isso vai deixar ela alerta para buscar ajuda médica, fazer um tratamento, enfim. Imunidade. Quando a gente fala sobre doença, automaticamente a gente fala sobre imunidade. Então, a imunidade são mecanismos do nosso corpo para combater agentes que podem causar doenças, né, danos a ele. Então, a imunidade ela é garantida pelo quê? Pelo sistema imunológico. Tá? Então, o sistema imunológico, o sistema imune, é um sistema do nosso corpo que serve como uma barreira contra vírus, bactérias, parasitas, doenças, né, micro-organismos que podem atingir nosso corpo e nos causar uma doença e até mesmo a morte, tá? Então, ele é formado por moléculas, células, tecidos e órgãos que atuam de maneira conjunta para garantir a nossa proteção. Alterações na nossa imunidade pode tornar a gente mais suscetível à doença. Então, o que acontece? Por que será que um sono inadequado, excesso de estresse, uma alimentação ruim pode diminuir a imunidade? Porque o nosso corpo, ele precisa se adequar a uma alimentação legal, atividade física, sono adequado. Isso é o normal do nosso corpo. Quando a gente tem ações que desequilibram o nosso organismo, a nossa imunidade desequilibra também. A gente está o tempo todo encostando, vivendo em ambientes que estão cheios de vírus e bactérias, tá? A gente tem realmente. Só que como nós temos um sistema imunológico, dificilmente a gente contrai doenças. Só que quando a gente não colabora com a nossa saúde, é mais fácil o sistema imunológico se abalar e automaticamente esses micro-organismos atingirem a gente e deixar a gente doente. Aí a gente tem a imunidade inata e adaptativa. A imunidade inata é aquela que está presente em todos os organismos desde o nascimento. Então, é uma imunidade que você já nasce com ela. Se você não nascesse com essa imunidade, você não iria conseguir sobreviver por nenhum segundo na Terra, tá? Quanto adaptativa é aquela que a gente adquire durante a vida, tá? Através, por exemplo, da vacinação, através do nosso estilo de vida, a gente consegue aí adquirir essa imunidade. Nisso a gente trabalha sobre a vacinação. O que é a vacinação? É a administração de uma vacina, tá? As vacinas, elas protegem o nosso corpo de doenças infecto-contagiosas, ou seja, de doenças que a gente se infecta a partir dessas, tá? Ou pelo menos elas ajudam no tratamento contra essas doenças. Uma vacina é uma substância antigênica que estimula o sistema imunitário a desenvolver imunidade adquirida e a determinado patógeno, ou seja, ela vai levar uma resposta para o seu sistema imunológico e a partir disso, quando esse agente, por exemplo, a Covid agora, quando a Covid, né, a pessoa que está vacinada, 2 doses, 3 doses ou apenas uma dose, o que vai acontecer? Essa vacina vai estar lá agindo no nosso organismo e o teu sistema imunológico vai entender que quando aquele agente tentar atingir o nosso organismo, isso vai fazer com que ele não consiga. É claro que as vacinas elas não são 100%, tá? Não é impossível de ter a doença,
mas a probabilidade de você adquirir é muito menor. A vacinação ela é imprescindível, tá? Imagina se todas as doenças tivessem uma vacina contra. Nossa, a gente nunca ficaria doente, tá? Então, não tem de todas, mas o que a gente possui, a gente tem que se vacinar. E quais vacinas a gente tem que tomar? A prof não vai ler todas elas, tá? Mas aqui a gente tem, vocês podem consultar depois os slides, as vacinas que vocês precisam estar tomando, né? Conforme a idade aí. Então, a gente nota que depois, na adolescência, idade adulta e velhice, as pessoas tomam menos vacinas, né? Tomam menos tipo de vacina. Já na infância, criança toma bastante, né? Já ao nascer, ela já toma 2 vacinas ali, a BCG e D e a hepatite B. Ela toma outras também com 2 meses, 3, 4, 5. Então, as crianças, a gente vê bastante posto de saúde, sempre tem bebezinho sendo levado lá para tomar vacina, porque precisa ir todos os meses aí, até 9, 1 ano, daí 1 ano e 3 meses, 4 anos, 5 anos e 9 anos, tá? Então, as crianças tomam realmente bastante vacina. Aqui a gente tem contra hepatite B, vacina contra meningite, tuberculose, né, a doença bem séria que afeta aí os pulmões, entre outras doenças. É imprescindível realmente tomar vacina, é muito importante. Como eu falei para vocês, obviamente ninguém gosta, ninguém quer ficar doente. Então, se a gente pode evitar algumas doenças, ainda que não sejam todas, mas algumas, a gente tem que fazer a nossa parte aí. Pessoal, aqui a gente tem um site, vocês podem clicar, acessar o slide e clicar nesse link, que vocês vão perceber mais detalhes sobre a vacina. Ele tem toda uma tabela, é bem extensa, por isso não trouxe na aula, sobre o nome da vacina e o tempo, né, a idade que você tem que tomar. Tá? Isso é bem importante para vocês consultarem a caderneta de vacinação e verem se vocês possuem todas as vacinas aí conforme a idade de vocês, tá? Nisso a gente adentra, né, então, doença, sistema imunológico, vacina, a gente adentra sobre medicação, tá? Então, os medicamentos são substâncias estudadas, testadas e elaboradas pela indústria farmacêutica com o objetivo de diagnosticar, né? Então, tem medicamentos que a pessoa toma para receber o diagnóstico, né, conforme a reação que ela tem ou não tem determinada doença, prevenir. Tá? Se usa a medicação também, antes de ter uma doença, se utiliza uma medicação para prevenir uma doença, para curar uma doença, que é o mais comum, ou para aliviar sintomas, né? Então, tô com sintomas, tô com dor de cabeça, toma medicação, dor de garganta, toma medicação. Remédio e medicamento é a mesma coisa? Não, apesar de a gente associar muito isso, não é exatamente a mesma coisa. Todo medicamento é remédio, mas nem todo remédio é medicamento. Como assim? O remédio, ele é mais amplo, ele vai se referir a qualquer tratamento terapêutico contra doenças e alívio de sintomas. Por exemplo, o soro caseiro é um remédio, tá? Um chazinho é um remédio, uma massagem, uma coisa que eu gosto muito, óleo essencial também, são remédios, ok? Já os medicamentos, eles podem ser considerados remédios, mas são essas pílulas, comprimidinhos, ou mesmo pomadinhas, enfim, que são desenvolvidos pela indústria farmacêutica. E nisso a gente fala sobre a automedicação. Cuidado, esse é um assunto bem relevante, bem importante vocês terem consciência sobre isso. É bastante comum as pessoas terem em casa um estoque de comprimido, de pílula, de um monte de coisa para amenizar dores, né, e sintomas que elas possuem. Hoje me deu dor de cabeça. Quando eu chegar em casa, vou tomar um paracetamol. Me deu dor de garganta. Quando eu chegar em casa, vou tomar uma nimesulida, tá? Só que o que acontece aqui? Com o alívio dos sintomas após a automedicação, nem sempre significa que você fez o tratamento certo, que você se curou daquilo, tá? E muito menos, óbvio, que o problema foi resolvido. Porque essa prática, esse é o ponto, essa prática pode mascarar problemas mais sérios. Então, você está ficando doente com algo. Você se automedicou. É só uma dorzinha, eu vou tomar e é isso aí. O que acontece? A pessoa tomou, não senti mais nada. Ou senti, tomei de novo e passou. Você pode estar mascarando algo mais sério, só que como você não está sentindo nada porque está se medicando, você, né, como se você realmente não tivesse mais nada.
Então, assim, não é somente o fato de tomar remédio sem recomendação médica que pode trazer risco à saúde, tá? Doses em excesso, né, tomar além do que deveria, administrar de modo inadequado, por exemplo, tomar com a frequência errada, é para tomar de 12 em 12 horas, a pessoa toma de 6 em 6 horas, por exemplo. E uso para fins não indicados também trazem consequências perigosas, tá? O principal problema está no fato de que a automedicação contribui para o atraso do diagnóstico. Então, você começou com sintomas, se automedicou, tá bom, passou o sintoma, como que vai diagnosticar uma doença assim, tá? Então, pode estar agravando o problema, né? Então, vamos pensar numa bactéria. A bactéria atingiu a tua bexiga, por exemplo. Você começou com dor de bexiga. Tomou uma medicação que você tinha em casa para dor, não estou mais sentindo nada. E a bactéria lá. E você toma a medicação, não vai no médico. E a bactéria começa a subir e vai chegar lá no rim. E daí o negócio fica mais perigoso, tá? Então é imprescindível, se notar sintomas principalmente persistentes, tá consultando o médico. Outro perigo aqui, mistura de medicamento. Misturar medicamentos pode ajudar aí a um medicamento acabar não fazendo efeito, tá? Misturei duas medicações e uma vai tirar o efeito da outra, tá? Então é como se não tivesse consumido aí a medicação, que também pode estar agravando. Resistência aos antibióticos, isso daqui é um assunto bem sério também. O antibiótico, ele é uma medicação que você toma para matar bactérias no teu organismo. Então, tô com uma infecção urinária causada por uma bactéria, vou tomar um antibiótico, vai matar essa minha bactéria. Só que o que acontece? Quando você tem com muita recorrência determinada infecção bacteriana e toma muito daquele remédio, a bactéria começa a criar uma resistência, tá? Ela começa a ficar mais forte contra aquele antibiótico. Aí você tem que tomar um antibiótico mais forte para combater ela. Aí você toma aquele mais forte, a bactéria criou resistência, mais forte ainda, e vai até que chega um ponto que vai acontecer o quê? Que nenhum antibiótico vai resolver mais, tá? Por isso esse cuidado com o uso do antibiótico, tanto que hoje o antibiótico ele só é permitido com receita médica, né? Não é permitido vender antibiótico sem a receita médica. Intoxicação, né? Os analgésicos, né? Que são esses remédios que a gente toma para dor, anti-inflamatório e antitérmicos são os maiores causadores de intoxicação pelo uso de medicamento. Então, o problema ele pode surgir quando há uma superdosagem na ingestão do remédio, né? A pessoa consome muito além do que deveria. As pessoas às vezes acabam fazendo isso porque elas querem aliviar rápido um sintoma e toma demais. É para tomar uma pílula, mas eu quero logo acabar com essa dor, vou tomar 5 pílulas. Pode dar intoxicação, tá? E tem casos bem graves em que o paciente, né, a pessoa chega a morrer por intoxicação de remédio. Então, realmente, quando a gente fala de automedicação, a gente fala de um assunto muito sério. Sentiu o sintoma, tá persistente, não é o que você tinha antes, você não tá entendendo o que está acontecendo? Vai no médico, vai no hospital, no posto de saúde. O médico vai saber dizer o que fazer. Ok, pessoal? Então, vocês concluíram essa lição, agora não se esqueçam aí de estar executando as atividades sugeridas. Até a próxima aula e bons estudos!